Você já viu um lobo superpoderoso? Eu estou falando de falsos líderes religiosos que fazem pregações, doutrinas, ensinos que dão a eles mais poder ainda. Para quê? Para dominar as pessoas, para explorar financeiramente, explorar o trabalho, controlar suas vidas. Eu sou o pastor Renato Borges e nesse canal nós tratamos desse tema do abuso religioso para vítimas, pessoas que sofreram com abuso religioso. Algumas sofreram e nem sabem do que se trata, saíram sentindo-se culpadas, saíram com a cabeça baixa, sofrendo, feridas por tudo que passaram nesses ambientes que transformaram igrejas em seitas, através desses líderes narcisistas. Talvez você também seja uma pessoa que tenha o desejo de defender a igreja, que as igrejas evangélicas no Brasil elas sejam saudáveis, não sejam tóxicas, de manipuladores, exploradores financeiros. Esse também é um canal para você. Então, nós queremos proteger a igreja, proteger os irmãos, proteger os verdadeiros pastores e se tornar um ambiente agradável para a nossa fé, as nossas igrejas locais. Vamos lá, vou dar 5 doutrinas muito comuns da nossa época que os lobos ensinam para que eles tenham mais poder para dominar sobre as ovelhas que não são deles, são, claro, do Senhor. Número 1, a paternidade espiritual. A paternidade espiritual é condenada por Cristo, pelo próprio Senhor. Esse tema de chamar um líder religioso de pai espiritual. Ele, certa vez, exortando diante dos fariseus, dizia: nesse mundo a ninguém chameis de pai, um só é vosso pai que está no céu, que é Deus. Essas pessoas, elas até dizem que Paulo chamava Timóteo de filho na fé. Veja, Paulo não chamava Timóteo de pai espiritual, e nem de pai na fé, mas nós vemos ele chamar ele carinhosamente de filho na fé. João também chamava filhinhos. Até hoje, uma pessoa mais idosa, às vezes, chama uma mais jovem de meu filho, meu filho. Aqui no Brasil, pelo menos aqui pelo Rio de Janeiro, quando a gente vê as mães dos nossos amigos, a gente chama de tia, os pais a gente chama de tio. Então, você chamar de uma forma assim íntima as pessoas, de uma forma carinhosa, é comum. No caso de Paulo, além desse carinho com Timóteo, ser mais jovem, ele também chamava no intuito de eu ensinei o evangelho. Então ele fazia uma analogia do eu ensinei o evangelho a ele, é como se eu tivesse ensinado uma criança, um filho, com o carinho que eu ensinei um filho. Mas, de fato, ele não gerou, não foi Paulo, não foi a espiritualidade de Paulo, não foi o espírito de Paulo que gerou o espírito de Timóteo, não foi nada disso que aconteceu. Timóteo não dependia de Paulo para ser um verdadeiro cristão, para ser um salvo, para ser um filho de Deus. Não há essa ligação. A geração que está ali é de eu evangelizei ou eu ensinei o evangelho. O próprio Paulo diz que ninguém é de ninguém nesse sentido, porque alguns diziam na época eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, e Paulo mesmo ele repreende os irmãos dizendo ninguém é de Paulo e nem de Apolo, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A obra de sermos feitos filhos de Deus e somente de Deus é uma obra do Espírito Santo. Então é uma heresia dizer que você é filho espiritual de uma pessoa. Não é. A pessoa pode fazer até a analogia que Paulo fez e carinhosamente chamar alguém de filho, mas o lobo ele usa esse ensino para que toda a congregação o chame de pai, para que ele tenha mais autoridade como a de um pai, e às vezes até anulando a relação desses membros da igreja, não enfatiza o mandamento de honrar pai e mãe, eles enfatizam o mandamento de honrar a esse líder espiritual. Segunda doutrina que eu quero tratar é aquela do ungido do Senhor. Essa já há alguns anos tem sido ensinada porque o pastor não quer receber nenhuma crítica, e eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Uma é que o ungido do Senhor no Antigo Testamento tratou bastante dos reis, porque Samuel ungiu Saul, depois ungiu Davi, porque Deus havia escolhido tanto um quanto o outro, mas rejeitou a Saul pelo seu mau comportamento. E Davi, em guerra com Saul, ele quando tinha a possibilidade de matar Saul, ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Esses pastores lobos que ensinam serem ungidos do Senhor, eles na verdade estão mostrando que são o verdadeiro Saul, porque eles não querem ser tocados, apesar de estarem sendo reprovados por Deus. Esse é um ponto. O outro ponto é que no Novo Testamento o ungido é o Cristo. Esse termo Cristo significa exatamente isso, o ungido. Jesus, quando pega as escrituras, dão para ele o livro de Isaías e ele lê, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então ele lê o texto de Isaías falando sobre a unção que está sobre ele e ele ainda diz, hoje se cumpre esse texto. Jesus, ele é o Cristo, Jesus, ele é o ungido. Então, para mim, é das duas uma. Aquele que se
se intitula o ungido do Senhor, ou ele está se colocando como um falso Cristo, ou como o Saul, e das duas formas ele não está bem. A unção de Deus está em todos nós cristãos porque é a presença do Espírito Santo. Então não tem esse negócio de o lobo só é aquele falso pastor lá, ele é o ungido. Não, os irmãos é que são, todos os irmãos, toda a igreja, ela tem a presença do Espírito Santo em si. Essa é a unção de Deus que está bem dentro da gente. Número 3, o anjo da igreja. Em Apocalipse, as cartas são direcionadas ao anjo da igreja. O texto não deixa muito claro quem seja. Os pastores dizem, somos nós. Então eles querem ser os ungidos, os pais espirituais, os anjos. Então, esse termo dizer que são seres celestiais, anjos, trazer esse termo para rotular eles, para poder dar mais um título poderoso a eles, é um meio de trazer mais poder, de trazer mais mediação entre Deus e o povo, como sendo seres celestiais que não podem ser tocados. Olha, não é claro no Novo Testamento, no Apocalipse, que pastores sejam os anjos da igreja. Não está claro quem seja, se foi para toda a igreja, se foi para um mensageiro, se foi para um anjo de fato, se foi algo simbólico. Isso não está claro. No texto não deixa isso claro. Até porque a figura de pastor, como nós temos hoje, que presidem a igreja dessa maneira, na estrutura atual, não existia, claro, no início da igreja. Era de uma forma diferente. E ainda que o mensageiro que iria receber essa carta fosse algum tipo de liderança na igreja local, isso não quer dizer que pastores sejam seres místicos, celestiais, diferenciados, porque o termo anjo é mensageiro. Talvez seja aquele que recebeu a carta para transmitir aos irmãos, para fazer a leitura pública da carta aos irmãos. Mas esvazia de todo o misticismo aí do termo anjo, porque não tem nada de especial em um pastor se chamar de anjo. Não é um ensino verdadeiro que seja feito dessa forma, porque senão ele vai dizer que só ele é o mensageiro da igreja e só através dele a mensagem chega na igreja, e não é assim. Número 4, a doutrina da cobertura espiritual, semelhante às outras, que coloca esse pastor sobre os irmãos com muita autoridade. Ele diz que dele depende a cobertura espiritual das pessoas, que todo cristão deveria ter um pastor para poder estar coberto espiritualmente. E aqueles que estão debaixo de pastores mais poderosos, mais ungidos, mais ricos, a cobertura espiritual dele iria derramar sobre esses irmãos todas essas coisas. Ele vira, sim, o mediador entre Deus e os homens, querendo substituir a Cristo. Quem nos protege espiritualmente é a presença do Espírito Santo em nós. A nossa mediação entre nós e Cristo, entre nós e Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A congregação, ela é o organismo do corpo de Cristo, onde o pastor tem uma função, o ministro de louvor, o irmão que recepciona, o que ensina as crianças, e todas essas atividades muito comuns da igreja que a gente já conhece, o serviço de culto. Ali é um organismo vivo que faz ação social, que evangeliza, e cada irmão vai contribuindo de uma forma, com vocação, com dons que o Senhor dá, com a missão que o Senhor coloca para a igreja local, mas não tem esse negócio de cobertura espiritual, porque ele está colocando mais poder sobre ele. Não tem nada disso nas Escrituras. E número 5, que está popularizando muito a doutrina da honra, a tão malfadada doutrina da honra, ela tem sido repetida nas igrejas, é onde o pastor ele vai ser honrado com presente, pagamentos de viagens, salários altos, homenagens nos seus aniversários, fila para presentear no aniversário, mensagens, declarações, todo tipo de homenagem. Alguns exigem que você vá no aeroporto levantar cartazes para eles. Isso é um ensino de idolatria ao pastor. Na verdade, é um lobo, é claro, um pastor não ia querer isso para si. Então é um falso ensino para o cara adquirir mais recursos, mais bens, mais autoridade, dizendo que se você honrar ele, você vai ter a unção dele. Se você honrar ele, Deus te recompensa. Porque há um mecanismo de você honrando o líder religioso como profeta, como um pai espiritual também, você acaba recebendo de volta. Isso não é ensino do Novo Testamento, não é a palavra de Deus. A nossa relação de estar honrando no culto é o próprio Senhor. Esses são cinco temas aí de falsa doutrina. Gostaria de saber também sua opinião, além de compartilhar aí com seus amigos, ajudar a difundir o conteúdo. Compartilhe aí o que você acha desses 5 ensinos, se você conhece outros também. E a gente vai ter o prazer de ler, responder e também comentar em um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, fica alerta, conta para os amigos como é que funciona esses esquemas aí dos lobos.
Um grande abraço e Deus te abençoe muito.